Bom, hoje eu gostaria de falar sobre algumas coisas que me incomodam e que já me incomodaram muito também. Eu tenho certeza que isso também incomoda você ou em algum momento já te incomodou também. Hoje eu quero falar sobre o medo, sobre a insegurança, sobre aquele medo, aquele receio de se sentir que você nunca está preparado o suficiente, que o momento certo ainda não chegou. E acreditar que o momento certo vai chegar. Só que o momento certo, ele não existe, não é mesmo? Bom, eu sou uma pessoa que eu gosto de observar bastante. Eu gosto de ver a maneira como as pessoas agem, como as pessoas falam, enfim. Eu gosto muito de ser observadora. Eu falo menos e ouço mais. A questão desse vídeo é a seguinte: eu falei com as pessoas que eu não tenho tanta intimidade, mas com as pessoas que eu tenho intimidade, essas pessoas me conhecem muito bem e sabem que eu falo muito. E eu sempre gostei de falar muito, sempre gostei de me expressar, de aprender coisas novas, de fazer perguntas e de estar sempre na frente da câmera. Mas o assunto do vídeo de hoje é justamente sobre isso. Tem essas habilidades e essa vontade de estar sempre na frente das câmeras e eu não entendi o porquê. E eu sentia que Deus falava comigo para que eu gravasse vídeos. Eu tentei até mesmo nas redes vizinhas quando eu era mais nova, fazia conteúdo, gravava vídeos e eu recebia um feedback positivo de pessoas que me agradeciam, que falavam que a mensagem que eu passei em um vídeo ajudou elas em algum momento da vida. Enfim, eu sempre senti que eu fui essa pessoa que eu influenciava as outras pessoas em alguma coisa, ou seja no cabelo, ou seja na forma que a pessoa falava, ou na forma que a pessoa se vestia, enfim. Sempre recebia feedbacks positivos através das coisas que eu falava em grupos ou até mesmo nos vídeos que eu gravava. O assunto deste vídeo é uma coisa que me incomodava muito e que eu venho com todas as minhas forças tentando quebrar. Esse obstáculo gigantesco é o medo, a insegurança. Mas há muitos anos atrás eu vi uma frase que ela me marcou bastante. Ela diz o seguinte: tudo o que você quer está do outro lado do medo. E é assim mesmo que funciona, não é mesmo? Tudo que a gente quer, mas dá medo. Mas eu não estou pronta, preparada o suficiente para isso. Dá aquele frio na barriga e a gente tem medo. Mas medo de quê? Eu vou contar um pouco sobre a minha experiência para vocês. Esta questão que eu gravava alguns vídeos nas redes vizinhas e que depois eu deixava de lado, mas essa vontade de realmente estar na frente das câmeras, de falar, como se isso fosse um palco e vocês fossem a plateia, essa vontade já vinha de muito tempo atrás, desde quando eu era muito nova, de que eu tinha uns 15 para 16 anos, mas eu nunca tive a iniciativa de começar aqui no YouTube. E eu via na época pessoas que gravavam, que tinham essa coragem, até mesmo da minha idade, e começaram no YouTube lá atrás, e eu não tinha essa coragem. E depois o tempo foi passando, eu fui achando que aquilo não era para mim. E mesmo assim, Deus falando comigo para eu começar. E a questão é a seguinte: eu sempre achava que eu nunca ia ser boa o suficiente, que eu precisava disso, disso e daquilo, por exemplo. Mas eu não tenho uma câmera boa. Mas eu não tenho um microfone bom. Mas eu não tenho um estúdio bom. Mas eu não tenho iluminação boa. Mas eu não tenho um cenário bom. Ou seja, eu fiquei todos esses anos procrastinando, todos esses anos dando desculpas. Mas eu não vou fazer isso porque eu não tenho o melhor material, porque, enfim, sendo que todas as pessoas, a maioria delas que estão aqui no YouTube, começaram apenas com o que tinham. E é assim que a gente tem que ser na vida. A gente não pode ficar esperando as melhores condições para a gente começar algo. A gente tem que começar algo para depois ter as melhores condições. Ou seja, apenas comece com o que você tem. Eu não tenho o melhor estúdio, eu uso o cenário da minha casa e eu sempre sonhava que eu ia ter um cenário lindíssimo para quando eu iniciasse no YouTube. Mas eu fui dando outras coisas como prioridade e fui deixando isso para depois. Mas enfim, esse é o meu cenário. Eu não tenho uma câmera da melhor qualidade, eu gravo com o meu celular, ou seja, eu gravo com o que eu tenho. Enfim, a gente tem que dar um jeito. Eu não tenho aquelas ring lights, aquelas luzes, aquela iluminação perfeita. Mas eu tenho a janela, eu tenho a luz do sol. Então isso já tá de bom tamanho. Enfim, apenas comece. Uma coisa que eu tenho observado bastante nos últimos meses no meu trabalho foi a maneira como as pessoas agem. Tinha muitas situações em que eu tinha uma preparação, enfim, melhor do que a outra pessoa, mas eu não me disponibilizava para tal vaga porque eu não me sentia preparado o suficiente para exercer aquela vaga, mesmo eu tendo uma preparação. Já as outras pessoas,
Era óbvio que elas não tinham essa preparação, mas elas se disponibilizavam para a vaga. E eu ficava sem entender. A questão é, quem que tá errado da história? Eu sou completamente a errada da história. A questão não é sobre preparação, a questão não é sobre isso, sobre aquilo. A questão é sobre a coragem. Aquelas pessoas não tinham a preparação, mas elas tinham a coragem. Eu tinha a preparação e não tinha coragem. Então, mas elas faziam, eu não fazia, eu ficava parada, eu ficava para trás. Então, o que isso significa? Qual que é a diferença? Se você não tem coragem, você não faz nada. Você tem que ter a coragem de fazer as coisas mesmo sem a preparação para você aprender. Se a gente tá com medo, a gente fica parado. A gente não faz uma coisa porque a gente tem medo de como vai ser. Mas a gente nunca teve aquela experiência. Então, como que a gente vai saber se aquilo vai ser tranquilo, se aquilo vai ser bom, se vai ser ruim? A gente tem que ter essa coragem de enfrentar o nosso medo, porque o medo, ele literalmente nos paralisa. E eu acredito muito que Deus, ele nos dá sinais que a gente estejamos atento para ouvir e para ver esses sinais também. Se eu tivesse parado e tido essa percepção sobre meus colegas de trabalho, talvez eu ainda estaria paralisada. Eu coloquei muito na minha mente que se tem alguma coisa que eu me sinto preparada, mas que não o suficiente para eu exercer tal coisa, eu vou fazer assim mesmo. Se der errado, eu vou aprender, na próxima vez eu vou fazer melhor, mas eu vou fazer, porque é necessário a gente ter essa coragem, ter essa percepção, porque o tempo está passando, não é mesmo? Os anos vão passando e a gente fala, não, ano que vem eu vou estar preparada, eu vou estar com dinheiro tal para me conseguir fazer tal coisa. Chega ano que vem, e aí? Você vai fazer? Tá preparado? Ah, então, é porque não deu, porque não deu. Enfim, entende? É agora, o momento certo é agora. Tenha isso em mente. A gente está vivendo, todos nós, apenas uma vez. E você vai deixar o medo, a insegurança, te travar de você ter novas experiências e saber como vai ser, de você querer comprar uma coisa que você queria, de você fazer uma viagem que você queria sozinha por medo, por insegurança. Apenas faça, de você querer sair do seu trabalho e ir para um trabalho diferente, mas você tem medo e insegurança de achar que você não vai conseguir. Apenas dê o próximo passo, que eu tenho certeza que Deus vai te ajudar. Não deixe o medo te paralisar. A gente está vivendo uma vez só, são experiências únicas. Eu espero que você também deixe o seu medo de lado, deixe ele guardadinho na gaveta. E se vista também de coragem. Tenha em mente tudo isso que eu te falei, coloca na sua cabeça, começa a praticar e comece a rever todas as coisas que você deixava de lado e que você achava que você não era bom bastante, que você se sentia insegura e que você procurava sempre o momento certo. O momento certo é agora. Comece do jeito que você é, com as condições que você tem, com o dinheiro que você tem. Enfim, começa agora. Apenas comece. Eu ouvi uma frase também que eu achei bem interessante. Você não tem que ter tempo para começar. Você tem que começar para depois ter tempo. E é exatamente isso. Bom, eu espero que a minha mensagem tenha ajudado vocês. Compartilhe esse vídeo para quem você acha que vai gostar de ouvir essa mensagem. Escreve aqui nos comentários qual que é a experiência de vocês, de coisas que vocês deixaram de fazer por insegurança, de como que vocês estão agindo agora em questão da insegurança, se vocês já venceram algum medo. Contem aqui para mim nos comentários, por favor, que eu vou adorar ler as experiências de vocês. E é isso, meu nome é Stephanie Campos, não esqueça de ativar o sininho da notificação, se inscreva no meu canal e até o próximo vídeo.